Bom dia, sabadão, gente, mais uma semana finalizando, mais um dia abençoado começando. Hoje eu já tô em outro lugar, vocês podem ver que tá mudando o cenário todo dia, né? Mas o nosso devocional aqui firme e forte, independente das provações aí que eu falei, né? Que já perdi vídeo, já também aconteceu de eu gravar e o vídeo desaparecer depois de eu terminar de gravar. Mas enfim, tô aqui firme e forte, a minha fé não será abalada e vamos continuar com o nosso propósito aqui, com as nossas manhãs de fé e milagres, né? Vamos continuar até que Deus nos permita, aqui nos edificando, aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Cada dia mais, nos aperfeiçoando, nos aproximando do nosso Deus, né? Que é o segredo, que é o que a gente está aqui para isso, né? Nesse mundo para isso, para buscar Deus, para seguir o que Ele quer para a nossa vida, para servi-lo, para servir ao nosso Deus. Então, vamos começar a nossa palavra do dia, que fala assim: o poder das suas palavras. É muito importante isso, né? A gente entender o poder que tem a nossa palavra. Então, antes disso, eu quero só pedir para vocês, o que eu peço aqui todos os dias, eu vou continuar pedindo, porque eu quero muito que esse canal cresça, que isso aqui vire uma grande corrente de oração, né? Várias pessoas aqui unidas com um propósito, que é orar, se conectar com Deus. Além disso, curte, comenta, compartilha com as pessoas que você ama, tá? Faz isso, que é um ato, um gesto de amor que você faz aqui, em forma de gratidão por essa palavra que vocês recebem aqui todos os dias. E então, eu vou pegar aqui a nossa Bíblia digital e vou ler o versículo do dia, né, que é bem curtinho também, tá lá em Provérbios 18, 21. E diz assim, ó, de forma bem direta: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, com um versículo tão pequeno, ele diz tanta coisa, né? O poder da palavra, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então vamos lá, vamos refletir, vamos meditar sobre essa palavra, né? A gente às vezes esquece o tamanho poder que as palavras têm. Então elas podem contribuir para construir ou para destruir, para curar ou para ferir, para encorajar ou para desanimar. E a Bíblia, ela nos ensina que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mas às vezes eu penso, será que nós realmente compreendemos a profundidade dessa verdade? Será que de fato compreendemos? Pensa aí por um momentinho nas palavras que você ouviu ao longo da sua vida, né? Isso faz muita diferença, isso impacta muito no que a gente se torna, né? No que a gente acredita. Tem palavras que mesmo ditas há muitos anos, elas ainda ressoam na nossa mente, né? Talvez elas tenham sido palavras de amor, de encorajamento, palavras que nos impulsionaram a seguir em frente em momentos de dúvida, mas ao mesmo tempo, a gente pode muitas das vezes ter ouvido palavras de crítica, muitas críticas, né? Às vezes até mais do que deveria, de julgamento. E essas palavras, elas deixam cicatrizes profundas no nosso coração. Elas moldam a nossa crença, o moldar do nosso caráter, né? Então as palavras que nós falamos e ouvimos, elas têm poder de moldar o mundo, o nosso mundo, interior e exterior. Imagina assim, ó, que cada palavra que sai da sua boca, ela é como uma semente que é plantada no jardim. É assim como as palavras que dizem para nós, não só as que a gente diz. Algumas sementes, elas crescem e elas florescem e trazem beleza para a vida. Porém, outras sementes, né, outras palavras, no entanto, elas podem crescer como ervas daninhas. E elas sufocam o que é bom, prejudicando o jardim. Então, Jesus, ele nos alertou sobre a importância das nossas palavras também lá em Mateus 12, 36 e 37, quem tem a Bíblia aí pode seguir, dizendo que daremos conta de cada palavra inútil que proferirmos. E isso mostra o quanto Deus leva a sério o poder da nossa língua, né? As nossas palavras, elas são reflexos somente do que está no nosso coração. A gente não fala, não tem o ditado, a gente fala do que o nosso coração está cheio, né? Isso é verdade. E essa palavra, ela tem poder de afetar não apenas a nossa vida,
mas a vida de todos ao nosso redor. Então, eu sempre brinco assim, né? Que Deus não criou o mundo com um carrinho de mão, com cimento. Ele criou o mundo com a palavra, com o poder da língua, né? Faça-se o dia, faça-se a noite. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Mas vamos pensar assim, vamos só fazer uma reflexão sobre a importância em cada área da nossa vida. Vamos começar falando pelo relacionamento com as outras pessoas. Então pense assim, nas palavras que você usa com a sua família, com os seus amigos, com os colegas de trabalho. São palavras de edificação, de amor, ou são palavras de crítica e de julgamento? As palavras que você escolhe, elas podem fortalecer o relacionamento ou elas podem criar barreiras, né? Um simples "eu acredito em você" pode encorajar alguém para novos patamares. Às vezes é isso que a pessoa precisa ouvir. Alguém que diga, eu acredito em você, você é capaz. Agora, o que a gente mais ouve é a pessoa que diz, poxa, você nunca faz nada certo. E uma frase como essa pode destruir a confiança e a autoestima de uma pessoa. Né? A gente não pensa no poder que a nossa palavra tem quando a gente critica uma pessoa. Às vezes, quando a gente ama, a gente tem que falar algo para uma crítica construtiva, como se diz, né? Mas tem que pensar muito bem no que a gente está falando. E vamos pensar no relacionamento conosco, com nós mesmos, né? As palavras que a gente diz pra gente mesmo, pra nós, é tão importante quanto as que a gente fala pros outros. Como que a gente está se referindo a nós mesmos? Né? E isso é mais importante até que as palavras que a gente diz pros outros, porque com os outros a gente normalmente é melhor do que com a gente mesmo. A gente tende a nos criticar muito. Você não é suficiente, nunca vou conseguir, isso é impossível, né? Quando a gente pensa, isso é impossível. E essas palavras, elas começam a moldar a nossa realidade. Mas se você lembrar de declarar as promessas de Deus na sua vida, falando assim, eu sou amado, eu sou capaz, e com Deus todas as coisas são possíveis, né? Meu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas. Você começa a transformar primeiro a sua mente e depois a sua vida. Acredite, muda a vida. Afirmações, palavras positivas, isso ecoa na nossa vida, no nosso mundo. E para finalizar, vamos pensar nas nossas palavras no relacionamento com Deus, como elas refletem no nosso relacionamento com Deus. Então, se constantemente nós nos queixamos, nós murmuramos, igual o povo lá de Israel no deserto, que era para ficar 40 dias, ficou 40 anos, se queixou, murmurou. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando falta de fé, falta de confiança no cuidado e na provisão de Deus. Mas se em vez disso a gente escolher louvar a Deus, agradecer, mesmo em meio às dificuldades que elas vão existir, vai ter provação, vai ter levante do inimigo, vai ter momento de dificuldade, mas nesse momento a gente tem que declarar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, no Senhor. Esse é o momento de fortalecer a nossa fé. Então é importante lembrar que assim como as palavras têm poder de destruir, elas também têm o poder de restaurar, têm poder de curar. E Deus nos chama para usar nossas palavras para edificar, para trazer vida onde há morte, para espalhar amor onde há ódio. E mais uma palavrinha aqui só antes de terminar. Lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 29, Paulo instrui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Olha só que palavra profunda, né? Mais uma vez para a gente refletir. Talvez você já tenha falado palavras que machucaram alguém, que machucaram outra pessoa. Ou talvez você mesmo tenha sido ferido por palavras de outras pessoas, né? E hoje é o dia de mudar essa realidade. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a usar nossas palavras de maneira sábia. A gente falou de sabedoria, né? E de disciplina no outro devocional. De maneira sábia e edificante. Deus pode transformar o seu coração. E ao fazer isso, Ele transforma as palavras que saem da sua boca. Então, para a gente mudar as palavras que saem da nossa boca, a gente tem que ter Deus no nosso coração.
tem que ter amor no nosso coração. E aí as palavras vão mudar, vão ser reflexo do que a gente tem aqui dentro. Certo? Vamos finalizar com uma oração, vamos pedir para a gente refletir sobre essa palavra, né? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em sua infinita misericórdia, com a palavra que acabamos de aprender, pedimos ao Senhor que purifique o nosso coração, que encha o nosso coração de amor, de compaixão, para que na nossa boca saia o reflexo do que temos no nosso coração. Que nós possamos usar as palavras para edificar e para abençoar a vida das outras pessoas e a nossa vida também, Senhor. Te pedimos que nos abençoe nesse dia, que nos guie, sempre nos guie pelos caminhos do bem, pelos caminhos que seguem o que o Senhor nos ensina. É o que te pedimos hoje, em seu nome santo, Senhor. Amém. E vamos finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, gente, amém. Que seja um dia abençoado, que seja um dia lindo, um dia na presença do nosso Deus e da nossa família, né? Que a gente possa só emanar palavras de bênção na nossa casa, em todos os meios em que a gente estiver durante esse dia e durante a nossa vida, tá bom? Vejo vocês amanhã, domingo, né? Para mais um dia, para mais um devocional, que eu espero que esteja sendo edificante na vida de vocês. Um beijo e um ótimo sábado.